Oi galera, meu nome é Karina Velosa e hoje vou ensinar para vocês força magnética em condutor retilíneo. Galera, se vocês não viram as aulas anteriores, está aqui o card para a playlist. Olha só, nós vimos em aulas anteriores que quando uma carga está imersa em um campo magnético uniforme, gera uma força magnética. Essa força é uma grandeza vetorial. O campo e a velocidade também. O que é este ângulo? É o ângulo entre o campo e a velocidade. Beleza? Então assim a gente calcula a força magnética por uma carga. Galera, o que acontece num condutor retilíneo percorrido por corrente elétrica que também está imerso em um campo magnético uniforme? O que é corrente elétrica? Se é um condutor retilíneo, ele tem elétrons em excesso e essas cargas elas têm um movimento ordenado. Movimento ordenado de carga é corrente elétrica. Então eu tenho várias cargas aqui, ó, num movimento ordenado. Galera, cada carga dessa gera uma força magnética. Então, se eu tenho N cargas, N carguinhas, né? Um número de cargas, como que fica a minha força magnética? N vezes Q, vezes B, vezes seno de θ. Beleza. Aí a gente pode dar uma melhoradinha. Galera, o que é velocidade? Velocidade, vamos lembrar aqui, ó. Velocidade é distância por uma variação de tempo, certo? Qual é a distância que essas cargas percorrem num condutor retilíneo? É o L, é o tamanho do meu condutor, o comprimento do meu condutor. Então, L sobre ΔT. É o que eu vou fazer aqui, galera. No lugar de V, eu vou colocar L sobre ΔT. Isso vai ficar como a força magnética, N vezes Q vezes L sobre ΔT, vezes B vezes seno de θ. Galera, mais uma coisinha para recordar. O que é corrente? Corrente é a carga num determinado tempo, certo? E o que é carga, né? Se eu tenho N cargas, o que é carga? Carga é N vezes E, o que né? Então, a minha corrente é N vezes D num determinado tempo. Galera, cada carguinha é a carga elementar, um elétron. Então, N vezes E por ΔT, tudo isso, ó. Se eu trocar a carguinha por E, que é a carga elementar, fica NQ ΔT, eu posso trocar por I. Então, a nossa força magnética fica B vezes I vezes L seno de θ. É o Bill. Galera, olha só troquei de lugar, tá? Então, ficou tudo isso no lugar, eu coloquei I, B e L. Então, quando nós tivermos uma força magnética em um condutor retilíneo, é o Bill seno de θ. Lembrando que força magnética é Newton, campo Tesla, corrente amperes e o L, comprimento em metros. Beleza, pessoal? Olha só, este é o módulo e a direção em sentido, como fica? Vimos como se calcula o módulo da força magnética. Agora a direção em sentido. Regra da mão esquerda. Galera, um fio de forma retangular, a gente chama de espira retangular, imerso em um campo magnético gerado por esses ímãs, percorrido por corrente elétrica. A corrente está entrando aqui, então ela vem para cá, passa por aqui, passou por aqui e subiu. Eu vou determinar a direção e sentido da força magnética deste lado do fio e deste lado do fio aqui. Beleza? Vamos lá? Faça bom vestibular, força, campo, velocidade. Cadê o campo? Sai do norte, entra no sul. Então, campo magnético aqui, ó. Horizontal para a direita. Vamos lá. Força magnética. Faça bom vestibular. Campo para cá. Velocidade, galera, tá descendo. Então, deste lado do fio surge uma força magnética saindo. Então, tá saindo do fio. Aqui, ó. Uma força magnética saindo. E deste lado, vamos fazer? Faça bom vestibular, campo para cá, a corrente para cima, força magnética entrando. Força magnética entrando. Então, se essa espira tem um certo eixo e ela é livre para girar nesse eixo, você tem uma força, ó,
saindo de um lado, entrando do outro, ela está girando no sentido horário. Para quem está enxergando, né, observando, essa espira aqui, ó, no seu eixo de rotação, beleza? Então essa espira irá girar. Galera, este é o princípio dos motores elétricos que nós iremos ver melhor na próxima aula. Antes disso, olha só o exercício 1. Olha só o exercício 1. Uma haste metálica fixa está conectada a uma bateria que estabelece uma corrente I. Conectada a ela, encontra-se uma haste condutora móvel de comprimento L, que está conectada à haste fixa por 2 fios condutores conforme a figura a seguir. Aplica-se um campo magnético uniforme ao longo de um dos eixos do sistema e, como resultado, observa-se um deslocamento da haste de um ângulo θ com a vertical, permanecendo em equilíbrio conforme a figura. Considerando-se o exposto, determine a. Diagrama de forças sobre a haste e a direção e o sentido do campo magnético aplicado, conforme o sistema de eixos da figura apresentada. B. A intensidade do campo magnético aplicado. Galera, a intensidade do campo magnético aplicado é a próxima aula, porque esse exercício é um exercício de segunda fase e ele pediu A e o B. Por enquanto, vamos fazer apenas o A. Olha só. Vamos lá, galera. Olha este exercício. Ele te dá os eixos, né? Galera, aqui que a gente sabe. Corrente sai do positivo entrando no negativo. Então, aqui está assim. Essa haste, ela se deslocou. Então, ela fez assim para frente. Se ela se deslocou, então uma força magnética atuou sobre ela, deslocando, fazendo esse deslocamento, certo? Com essa força magnética e com o sentido da corrente, a gente determina o sentido do campo. Vamos lá? Faça bom vestibular. Galera, a força magnética está saindo. Faça bom vestibular. Então, opa, a força magnética tem que estar saindo. Corrente está para cá, ó. Corrente para cá. Então, o campo dá para baixo. Pronto, aqui, ó. Campo magnético neste sentido. Galera, o campo magnético, se a gente colocar aqui, ó, estaria em qual sentido? Tem um certo ângulo. Essa haste, ela tem um determinado ângulo. Então, fica difícil a gente conseguir escrever, né, desenhar, representar as forças olhando a haste nesse sentido, saindo do plano. Então, nós vamos fazer diferente. Nós vamos olhar de forma diferente, de outro ponto de vista. Olha aqui, vou colocar o meu observador aqui, ó. Observador. Então, nós estamos olhando esta haste de frente, com a corrente chegando na gente. Eu estou olhando aqui, ó, se a corrente é a minha caneta roxa, a corrente está chegando em mim. Se a corrente está chegando em mim, nós estamos olhando assim. Galera, pensa você olhando o fio aqui, peso sempre apontado para o centro da Terra. Então, tem peso, ó, peso apontado para o centro da Terra. O que aconteceu? Eu tenho a minha corrente e a minha haste se deslocou. Quer dizer que a tração está aqui, ó. Então, a tração está aqui, ó. Tração aqui. Agora, falta, galera, a força magnética. Vamos pensar? A corrente está assim, o fio está assim. Meu peso para baixo, minha tração aqui. Galera, a haste se deslocou. Então, a força magnética para cá, aqui, ó, força magnética para cá. Pronto, pessoal, aí a representação das forças, diagrama de forças, beleza? Olha exercício 2. Olha exercício 2 da Unifesp. Uma mola de massa desprezível presa ao teto de uma sala tem sua outra extremidade atada ao centro de uma barra metálica homogênea e na horizontal, com 50 centímetros de comprimento e 500 gramas de massa. A barra metálica, que pode movimentar-se num plano vertical, apresenta resistência ôhmica de 5 ohms. Está ligado por fios condutores de massas desprezíveis a um gerador G, de corrente contínua, de resistência ôhmica interna de 5 ohms, apoiado sobre uma mesa horizontal. O sistema barra-mola está em um plano perpendicular a um campo magnético B horizontal, cujas linhas de campo penetram neste plano, conforme mostra a figura. Determine a força eletromotriz em volts produzida pelo gerador e a potência elétrica dissipada pela barra metálica em watts. E B, a deformação em metros sofrida pela mola para manter o sistema barra-mola em equilíbrio mecânico. Suponha que os fios elétricos não fiquem sujeitos à tensão mecânica, isto é, esticados.
Bom, galera, vamos lá. No item A, ele quer a potência dissipada pela barra, ele quer a força eletromotriz. Então, vamos lá. Para a gente achar a força eletromotriz, a gente pode fazer pela lei de Pouliot, I igual a E dividido por R mais o R equivalente. Nós só temos o R da barra e o R do gerador, certo? Então aqui, ó, já era, ó. O I eu sei que é 5 amperes, 5, igual a E, R 5 e R 5 também, ó. 5 mais 5, 10. 10 vezes 5, 50. Então, E igual a 50 volts. Pronto, ó, tá aqui, 50 volts. Galera, potência dissipada, você tem o R, ele quer pela barra, então só o R da barra, e tem o I que passa por lá, em série, né? Então a mesma corrente, esse é o I total, certo? Então você pode fazer o π quadrado. Potência é o que a gente quer saber. R, 5 e o I, 5 ao quadrado. Então, 5 ao quadrado, 25, 25 vezes 5, 125 watts. Pronto, tá aqui. Agora, olha o item B. No item B, ele quer a deformação dessa mola. Galera, quais são as forças que geram nessa barra? Nós temos a força-peso, sempre apontada para o centro da Terra. Nós temos a força elástica, devido à mola, e a força magnética, devido à corrente que passa nesse fio condutor. Perfeito? Vamos determinar qual é a direção e o sentido dessa força magnética. Regra da mão esquerda, faça bom vestibular. Campo entrando. Galera, a corrente aqui, ó, ela tá nesse sentido, então ela está assim, certo? Corrente? Vamos lá, ó. Então, campo entrando, corrente para cá, a força magnética dá para cima. Então, junto com a força elástica, nós temos a força magnética. Se está em equilíbrio, a força resultante é zero. Então, as forças que estão para cima se cancelam com as que estão para baixo. Então, galera, a força magnética mais a força elástica tem que ser igual ao peso. Vamos lá, no lugar de força magnética é Bill. O seno de 90 é 1, então eu vou pôr só Bill. Mais força elástica, como que calcula? K vezes X. Peso, M vezes G. Pronto, galera, o que a gente quer? A deformação, a gente quer o X. Então é isso que nós vamos achar. Bzinho, ele deu 0,4, aqui ó, 0,4 já era. Corrente nós temos 5. Galera, comprimento meio centímetros em metros em meio. Mais constante, ele deu aqui ó, 80 Newton por metro, sistema internacional. O X a gente quer. Massa tem que ser em quilogramas. 500 gramas, meio quilograma vezes 10. Pronto, galera, a gente acha o valor de X. Aqui vai dar 0,4 vezes meio, 0,2 vezes 5, 1. Mais 80 vezes X é igual a 5. Beleza? Galera, 80x é igual a 5 menos 1, 4. Então, x é igual a 4 dividido por 80. 4 dividido por 8, meio, vai dar 0,05 metros. Pronto, pessoal, tá aqui. 0,05 metros e acabou. Mais um exercício? Vamos lá. No exercício 3 ele fala o seguinte, ó. Essa figura, utilizando como referência os eixos x, y e z, mostra uma espira quadrada feita de um fio metálico rígido, inicialmente em repouso, de lado 10 centímetros, que se encontra em um dado instante no plano YZ, e com corrente elétrica I igual a 10 amperes. Nessa região do espaço atua um campo magnético uniforme de intensidade 5 Tesla, na direção do eixo Z e em seu sentido positivo. Com base na situação descrita e representada na figura, responda: A. Qual a força magnética? Então ele quer módulo de direção e sentido em cada lado da espira. E no B, considerando-se apenas as forças magnéticas, qual a força resultante na espira? A espira irá se mover ou permanecerá em repouso? Justifique sua resposta. Vamos lá então. Vamos lá então, pessoal. Olha só. Então ele deu uma espira quadrada, todos os lados 10 centímetros, né? Então eu chamei de lado A, B, C e D.
Vamos determinar a direção e sentido da força magnética. Do lado A, galera, faça bom vestibular. Ele falou que o campo está no sentido do eixo Z, perfeito? Então, vertical para cima aí. Ele colocou este sistema de referência, ele poderia ter chamado aqui de Y, qualquer coisa, tá bom? Bom, vamos lá. Então, isso é só para a gente poder verificar a direção e sentido do campo. Joia, faça bom vestibular. Galera, campo vertical para cima, corrente horizontal e para a esquerda, então tem uma força entrando. Então, aqui eu tenho uma força magnética ó, entrando, pronto. Galera, no lado B, a corrente vem, desceu. Qual é o ângulo entre o campo e a corrente? Olha só, campo para cima, corrente para baixo. Galera, ângulo de 180 graus. Força magnética é o bio. Seno de θ, galera, seno de 180, assim como o seno de 0 é 0. Então, a força magnética é 0. Aqui não tem força magnética. Agora aqui, ó. Faça bom vestibular. Faça bom vestibular, campo subindo, corrente para cá, força saindo. Então, tem uma força magnética saindo do plano da lousa. E aqui, galera, o ângulo entre a corrente, ó, e o campo é 0, portanto, a força magnética é 0 também. Pronto, já sabemos a direção e sentido, mas ele quer também o valor. Vamos lá, ó. Força magnética, B, ele deu que é 5, corrente 10 e o L 10 centímetros, tem que passar para metros, 0,1. Seno de, galera, aqui ó, campo para cima, corrente para cá, 90 graus, seno de 90, que dá 1, certo? Beleza? Joia. Então, força magnética, 5 newtons. Galera, então eu tenho uma força magnética de 5 newtons entrando aqui em cima e saindo aqui embaixo. Aí ele pergunta no item B, qual é a força resultante na espira? A força resultante na espira será 0, porque eu tenho 5 entrando e 5 saindo. Certo? Então, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que essa espira ela não translada, mas ela rotaciona. Galera, a força resultante na espira toda pode ser 0, a resultante, mas ela tem momento de rotação aí. Então, ela vai girar, mas não transladar. Ela não se movimenta, mas ela gira sim. Tá joia? Então, seria esta a resposta do item B. A força resultante é 0, mas ela tem um momento de rotação. Ela irá girar. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Se inscreve, curte e até mais!